Mano, Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Cheguei. Revolução, informação em ação. Vamos que vamos. Dá um tempo para todos chegarem. Olha, ele já chegou. Aqui de fundo, SNJ. Se tu lutas, tu conquistas. Ótima tarde, meu grande amigo. Como você Fala, está? gente. Como tá meu som aí? Tá ótimo, melhor estraga. Tá tipo a voz de veludo. Igual a sua, então. Tá tipo Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tudo bem? Tudo bem. Uma satisfação. Que bom. Agradecer Então. o convite e, na verdade, é muito bom estar com você, seja virtualmente, seja fisicamente. Fisicamente a gente não pode estar, então que seja virtual. Primeiro quero agradecer todo o carinho que você sempre teve por mim. Uma pessoa muito especial na minha vida. Um cara que eu admiro muito. É um grande profissional, uma pessoa sensacional. E eu só tenho a agradecer a Deus pela grande oportunidade de estar aqui contigo nesse momento, viu? Vou só esperar a conexão dar uma melhoradinha. Olha o Kleber Malabi. Vamos ver se ele conseguiu me ouvir. Opa! Agora, como melhorou? Oi? Aqui tá sensacional, aqui tá show. Aqui tá meio falhando, mas vamos tentar. Qualquer coisa eu tiro aqui e vou no 4G. Oi? Não entendi. Tá um pouquinho ruim a transmissão. Ver se a gente consegue regularizar. Fala, Serjão, meu grande parceiro, meu grande irmão. Serjão, João na área também, Kleber Malabi, João Paulo na área. Fala, Betão. Olha só quanta gente legal. Milton, Pastor Aline também na área. Um monte de gente legal. Will Lira, só gente boa. Agora melhorou. Melhorou agora? Olha melhorou. O Gui também na área. Dom Mie Churros. Recebi tantos churros ontem que estou muito feliz. Consegue me ouvir agora? Perfeito? Perfeito. Fiquei com inveja desses churros aí. Então, mano, recebi tantos churros. O Dom Mie Churros me mandou churros ontem, mano. Sensacional, cara. Meu, eu coloquei até no feed lá. Fiz questão de fazer um vídeo agradecendo. E outra, aproveitando já que eu estou falando sobre isso, que também vai ser um dos pontos que eu gostaria muito de conversar contigo. Eu quero incentivar todo mundo a apoiar os negócios locais, todos os empreendimentos, as lojas que você tem próximo à sua casa, o mercado, a lanchonete, o pequeno empreendedor, para que a gente consiga sair dessa firmes e fortes, tá bom? Para que a gente consiga aí fortalecer um ao outro. Se você precisa de algum tipo de trabalho, vá pegar o trabalho de alguém que você conhece, de uma pessoa que está precisando trabalhar, porque a gente sabe que neste momento o mais importante é a unidade. Eu sou do seguinte caso, o Cadi, para mim, eu não acho legal dar, eu acho legal incentivar, né? A gente incentivar a pessoa a trabalhar, a pessoa a se esforçar, a empreender, a melhorar os seus serviços. Isso aí, é lógico, você está dando uma grande ferramenta para ela crescer. Porque às vezes quando a gente dá algo para alguém, a pessoa ela não valoriza e ela não consegue compreender aquilo que a gente faz de uma forma correta, né? Mas antes de tudo, antes de começar a conversar contigo, quero só te apresentar para o pessoal aqui que me segue, né? O Cadi, ele não é somente um grande advogado, um dos advogados com maior nome hoje em toda essa área do direito.
ele é um cara super preocupado com as vidas, ele está em várias ações sociais, ele encabeça algumas que a gente vai até falar aqui também, né? Ele é um cara que ele é um braço também no futebol, principalmente no de várzea, eu vou explicar para vocês também, ou seja, ele é um cara que ele não fica somente sentado lendo, ele é um cara que levanta e age. Então, com muito orgulho, eu quero trazer esse cara que me representa, é um cara que eu respeito muito, Ricardo Yamasaki, um cara que, além de ser um grande profissional na área que ele atua, hoje eu consigo chamá-lo de grande amigo, mais chegado que irmão. Para mim isso é um privilégio, mano. O privilégio é todo meu, Gerê. Voltando aqui, né, agora com a conexão estabelecida, eu queria muito te agradecer aí a sua possibilidade de expandir as nossas informações e poder estar junto com você. Como eu te disse, a sua presença, a sua amizade é sempre muito rica para mim. E eu até vi aqui que a gente tem eu olhei no Facebook, a gente tem 50 amigos em comum. Mas a gente tem dois aqui especiais que estão aí na live, um que é de infância, seu, que eu sei, da Vila Mariana, que é o Márcio Oliveira. Marcião, parceiro. E o Kleber Viola, que é da sua igreja, que te conhecia, e depois que ele viu a gente junto, que ele fez a conexão, porque ele te admira muito da igreja. Também, mano. E aí a gente tem bastante amigos em comum, inclusive eu te conheci através do Dexter, e a gente, né, teve grandes e várias passagens, várias histórias, e a gente nutre não só a amizade com essas pessoas que fizeram a gente se conhecer, mas tantas outras que a gente também se aproximou ao longo do tempo aí, né? Isso é verdade, isso muito me deixa feliz, porque é importante a gente cultivar amizades, né? Eu costumo falar uma coisa para as pessoas que me conhecem, né? Que hoje eu sirvo a Deus, eu estou na palavra de Deus, e não é só porque eu acho legal, mas é um estilo de vida e é uma fidelidade. Eu acho que a fidelidade ela precisa fazer parte da nossa vida, né? Fidelidade aos amigos, fidelidade ao trabalho, fidelidade à verdade, fidelidade à sociedade, fidelidade a tudo, né? Porque quando a gente tem fidelidade, isso gera para a gente credibilidade, né? Então essa credibilidade faz a gente crescer bastante, né? E é dessa forma até que você me deu esse gancho que eu gostaria de perguntar para você, Cade, como é que veio essa paixão pelo direito? Porque quando a gente é criança, a gente tem uma série de vontades, mas eu sei que a gente chega numa certa idade onde a gente tem certeza do que a gente quer ser. Como é que o direito entrou na sua vida? Bom, Gerê, antes de responder essa pergunta, eu só queria fazer uma menção, porque você falou do Churros, que é seu amigo, e eu fiquei bastante tentado. Ele até me adicionou, e eu fiquei bastante tentado com o Churros, e você, na sua generosidade, na sua grandeza, você falou de a gente falar dos pequenos negócios, né? E que, na verdade, não são pequenos porque são minúsculos, são pequenos porque estão começando muitas vezes. Sim, e o sim, Kleber, exatamente. que está aí na nossa live, e eu queria fazer esse registro, porque falamos disso hoje, ele está tentando uma carreira solo nessa parte de designer. Ele é meu designer, ele faz as coisas do meu escritório desde o início, ou seja, há quase 20 anos. A gente é amigo de infância. Eu queria dar esse toque para as pessoas que precisarem, que tiverem pequenos negócios, para se unirem aos pequenos negócios também. E ele é um mago do designer, ele é o cara que consegue colocar no design aquilo que eu penso e ele já consegue traduzir isso para o que é bonito, que é aceitável em termos de marketing, de propaganda. Eu queria deixar esse registro do Kleber Malabi aí na página de vocês. Mas voltando à sua pergunta, na verdade, quando eu era pequeno, eu queria muito ser lixeiro. Ah, que legal! Eu queria dirigir caminhão de lixo e que meu pai recolhesse o lixo. As coisas passaram e eu tenho a maior satisfação de falar isso, porque eu acho que a profissão do lixeiro ela é das mais honradas possíveis, mas ao mesmo tempo, no passo em que eu fui crescendo, eu vi que eu podia ajudar com muito mais. E como eu não consigo ver sangue, eu não posso ver sangue, e talvez o médico ele também consiga atingir e ajudar muitas pessoas, eu falei, não, eu vou buscar o direito, que é algo que também eu gostava e que eu conseguia, de alguma forma, ajudar o maior número de pessoas, porque embora, obviamente, a gente viva dessa profissão, eu tento reservar uma parte
do que eu tenho de experiência, do que eu tenho de conhecimento na área do direito, para tentar ajudar o maior número de pessoas, seja na área social ou seja na ação propriamente dita, né? Então, eu acho que o que me motivou quando você me pergunta isso era que eu não consegui ser lixeiro, eu tinha medo do sangue de tentar uma medicina, porque eu acho que também atinge bastante pessoas, e eu fui procurar no direito algo que eu gostava e, ao mesmo tempo, eu consegui ajudar o maior número de pessoas. Uma coisa que é muito legal, né, que aquilo que você falou no começo do lance do gari, do lixeiro e tal, e é muito louco, né, porque quando a gente usa a palavra gari, ela acaba ficando meio que glamourizado, e quando você coloca lixeiro, as pessoas acabam vendo isso de uma forma muito diminutiva. Lembrando que quase 120% dos brasileiros que saem do país hoje, que vão morar nos Estados Unidos, todos trabalham com subempregos, limpando casa de família, né, tirando ali o lixo, limpando a privada da galera. Tem amigos meus que trabalharam lá como coveiro, outros limpando piscina e brejos ali, que são péssimo, trabalho bem punk, que não é qualquer um que vai e faz. Infelizmente, nós aqui temos algo dentro do nosso coração do lance da discriminação, né? Principalmente do lance do emprego. Você trata melhor uma pessoa que se veste bem do que a outra que se veste de forma simples, por isso até que a gente acaba se preocupando em ir para os lugares muito bem vestidos, né? No começo da sua carreira, você se vestia elegante como você se veste agora, porque você é um cara elegante. De verdade, você é um cara elegante. Como é que era o começo? Tipo, até no meio dos outros advogados, você tinha um sonho. Pô, já que você entrou no negócio, você vai mergulhar de cabeça. Como é que era você perto dos outros, até no lance da vestimenta também? Não, eu sempre, isso foi uma moda, sempre eu gostei, né? Eu não vou dizer que eu me vestia bem, mas eu sempre gostei de moda. Porque bom gosto, ele não se compra e não é porque o Sim, cara tem dinheiro que ele tem bom gosto. Né? é Então, verdade. são conceitos diferentes. Eu sempre busquei e vestir o melhor possível, porque eu acredito que a vestimenta, ela faz parte do respeito que a gente tem pela pessoa que a gente vai atender. Não é um capricho meu, não é um ego, não é uma vaidade minha. Não, é sinal de respeito àquelas pessoas que eu vou atender. E isso eu fiz questão de levar para todos os lugares que eu fui. Então, quando eu entro numa comunidade, e que eu faço questão de falar favela, que eu acho que tem um significado importante, o favela, Sim, quem de alguma forma deixou isso pejorativo, seja o lixeiro, seja a favela, é a sociedade, é o que é a favela, e eles têm orgulho de serem da favela. Então, sempre que eu entrei na favela, ou na comunidade, como querem dizer, eu entrei do mesmo jeito. Eu sempre fui eu nunca falei gíria para tentar me aproximar de alguém, ou para me inserir em algum contexto. Também nunca fiz algo diferente que fosse não só contra os meus princípios, mas fosse diferente daquilo que eu faço no dia a dia para ser inserido em alguma coisa. E eu acho, por eu ser eu mesmo, eu acho que eu sempre fui muito bem aceito em todos os lugares. Né? Então, assim, quando a gente fala que desde o começo eu sempre procurei me vestir bem, era muito mais porque eu gostava e sempre gostei de moda, você sabe disso, a gente tem amigos sim, da moda, né, sim. que nos dão referenciais, o Poisé, inclusive, da Sumemo, a gente sempre teve junto, o Turco Louco, da Cavaleira, a gente sempre buscou estar junto com essas pessoas, sempre procurou aprender sobre isso e, volto a repetir, a minha questão de sempre me vestir bem, sempre foi essa atenção com a pessoa que estava ali comigo. Eu sempre digo que a vestimenta do advogado, que é o terno e gravata, ele não é para se diferenciar ou para ser mais do que o outro. Não, é a armadura dele. É como se ele estivesse se vestindo ali para ele poder fazer uma boa atuação e obviamente, a boa atuação não é para ele se vangloriar, não, é para que ele possa defender da melhor forma possível aquela pessoa que ele resolveu representar, que é o cliente. E o cliente, seja ele da periferia ou seja ele de uma grande empresa, ele merece o mesmo respeito, o mesmo empenho e a mesma atuação. Eu tenho uma dúvida, parabéns, sensacional, uma resposta ninja mesmo, assim, federal, curti pra caramba. Eu nunca, porque assim, a gente quando tá do lado de cá, a gente não tem a mesma forma de pensar do que você e do que os seus amigos de trabalho, né? A gente tem somente a parte visão, parte externa do negócio.
É muito mais do que você olhar para o seu guarda-roupa, ter algo em mente, se vestir e sair de casa. Quando você está ali no meio do seu trabalho, que é o direito, infelizmente a gente tem muitas pessoas que acabam discriminando ou recriminando algum tipo de advogado, porque, poxa, você vai proteger quem está errado, não sei o quê. Eu vejo o lado do advogado muito o lado do cristão, que é o cara que entende que todo mundo pode ter uma próxima chance, né? Independente do que ele fez, do que ele errou, alguma coisa motivou essa pessoa a fazer aquilo que ela fez ou acontecer algo que aconteceu. Como é que você chega a tipo, equilibrar os seus trabalhos ou falar assim, tipo, esse tipo de trabalho eu não faço? Ou todos aqueles trabalhos que chegam à sua mão, você de bate-pronto aceita? Como é que funciona a cabeça de um advogado que eu gostaria muito de entender? Eu acho que o que está no imaginário da sociedade em geral é o advogado criminalista. Você não vê um filme em que você não veja o júri, né? Principalmente Sim, os filmes americanos. sim. Então, a Uma coisa relação ligada com a outra, né? é ligado. Então, assim, quando a gente fala para as pessoas que não têm contato com o advogado ou que não têm contato com o direito, a figura que ele vê é do advogado criminalista, é do cara fazendo júri. Você não assiste um filme e vê um advogado trabalhista, com todo respeito. Você não vê um advogado de família, né? Talvez hoje a gente tenha um pouquinho mais desses advogados presentes na mídia, mas o que a gente bate o olho e imagina, o que está no imaginário popular é o advogado criminalista, é o advogado de júri. Sim. Pensando no advogado criminalista, eu advoguei, comecei a advogar na área criminal e obviamente a realidade me fez mudar um pouquinho do que eu pensava, porque a teoria está bem distante da realidade e talvez a gente não entre nesse mérito do como que é a prática para a teoria, mas o fato é que o escritório que eu trabalhava, que era um grande escritório do Mário de Oliveira Filho, irmão do Márcio, nosso amigo em comum, ele não advogava para 3 crimes. Ele não advogava para quem estuprasse alguém, ele não advogava o que a gente chama de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e ele não advogava para o tráfico de drogas. Eram 3 crimes que ele não fazia. Então, quer dizer, o advogado ele pode, de alguma forma, pensando na área criminal, ele pode pensar em alguns crimes que ele não faria. Eu, particularmente, que não sou da área criminal mais há muito tempo, isso foi no começo da carreira, porque eu também tinha esse imaginário, até porque eu tinha um advogado que eu era fã, que era Paulo José da Costa Júnior, que faleceu, que era um brilhante advogado, e eu quis ser advogado criminal, e acabei partindo para um outro lado, mas na verdade eu hoje não pegaria casos que fossem contra os meus princípios, em que eu tivesse que ir contra os meus princípios para advogar para alguém. Então eu prefiro recusar, como já recusei casos, nessa linha mais de princípios. Mas a gente também nega casos de, por exemplo, casos em que a gente não consiga equilibrar expectativas. O que é o equilíbrio de expectativas? É quando a pessoa acha que a causa é ganha, o que não existe, que nenhum advogado pode prometer isso, ou quando ele espera alguma coisa de uma ação que eu sei que ele não vai receber. Por exemplo, uma ação indenizatória em que ele acha que vai ganhar milhões, e eu sei, pelo estudo de jurisprudência, pelos casos parecidos, que ele não vai chegar naquele valor. Então, qualquer valor que eu consiga, que seja aquilo que eu acho que ele pode conseguir, eu vou ser sempre um advogado ruim, porque não atingi aquele patamar, aquela expectativa que ele tinha de atingir milhões. Então, eu já recusei casos assim. Seja porque não equilibramos expectativas, seja porque foram contra os meus princípios. E aí, eu também saí um pouco da área criminal justamente para poder dormir tranquilo, para poder ter uma vida, embora eu não seja, eu seja o maior defensor de que o advogado tenha que defender o criminoso, seja ele qual for, até porque Santo Agostinho já dizia, ame o pecador e combata o pecado. Mas no meu caso, eu, como não sou criminalista, os meus princípios e a expectativa, elas são os basilares para eu pegar um caso ou recusar um caso. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho importante. Foi lá, sonhou em ser advogado, depois do lance do sonho de ser gari e tal, concretizou seu sonho, começou a advogar.
saiu da área criminal, começou a abrir um leque para você. A sua mente começou a abrir de uma forma muito boa, porque o direito ele tem essa possibilidade, é um leque muito grande. Por isso que quando a gente assiste filme, é somente o lance do direito lá de estar todo mundo num júri ali, isso é verdade. Os 3 últimos filmes que eu assisti foram todos ligados a isso. Mas como é que o CAD, o Ricardo Yamasaki, ele sai ali do seu lado natural e normal do direito e acaba se deparando com a música? Como é que a música conseguiu juntar o advogado com aquele cara que vai fazer parte da história da música brasileira? Como é que foi isso aí? O que acontece, Gerê? Eu acho que o direito é um dos cursos, se não é o curso mais, é um dos cursos mais quadradinhos que eu conheço. Na verdade, as pessoas seguem modelos, as pessoas seguem padrões, seguem tradições. O que eu sempre busquei na minha vida, desde pequeno, era fugir um pouco desse quadradinho, era fugir um pouco dessas tradições e que todo mundo dizia que tinha que fazer. Não, pelo contrário. Se as pessoas seguiam um modelo, eu fazia outro. Até porque eu, como advogado, entendo que nós, advogados, embora estejamos ligados a essa mística histórica de milhares de anos, em que o advogado tem que fazer isso, o juiz tem que fazer aquilo, eu acredito que eu, dentro da sociedade, tenho a missão, porque sou um presente de Deus, sou um artista. E tudo que eu faço, ele é uma obra de arte, vinda de Deus, claro. Mas nessa linha de fugir do tradicional, de achar que eu posso fazer algo diferente, eu busquei 2 caminhos. Um caminho que é o caminho social, e eu desde pequeno busquei essa coisa social, porque sempre tive muito ligado, por conta do futebol até, com as comunidades, com a favela, em especial a favela que eu frequento até hoje, que sou muito bem recebido. Não vou dizer que conheço todo mundo, porque é a maior favela de São Paulo, que é Heliópolis, e ao mesmo tempo eu sempre fui muito ligado às questões artísticas. Eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de teatro, sempre gostei muito das artes. Eu sou desenhista, gosto de desenhar, fui pichador, grafiteiro. Eu sei que você é desenhista. Você desenhou então, a sua filha lá na TV, lembra? Lembro. Opa! Então, assim, eu sempre gostei dessa coisa da arte, gostei de cor, gostei disso. E eu sempre digo que eu óbvio, né, puxando sardinha pro meu lado, eu falo que eu sou o filho preferido de Deus, né? E tudo que eu peço para ele, ele me dá. Inclusive, né, Deus me livre, que a gente está falando de uma coisa ruim, mas esse período em que eu consegui ficar um pouquinho mais parado em casa, de quarentena, serviu também para um desejo que eu tinha de falar assim, Deus, eu precisava de uma pausa, eu precisava de um momento em que eu pudesse parar o mundo e continuar fazendo as minhas coisinhas aqui para eu poder equilibrar a minha vida e ao mesmo tempo colocar tudo que está em desordem em ordem. E eu brinco, eu sou tão privilegiado por Deus que, imagina, né, a gente está fazendo um mal comparativo, mas ele me deu esse tempo de poder equilibrar as coisas, poder ajustar as coisas dentro dos seus devidos lugares. Então eu brinco que tudo aquilo que eu desejei, Deus me deu. E uma dessas coisas que eu sempre desejei foi trabalhar com artista. E não que eu tenha procurado isso, não que eu tenha desenfreadamente ido atrás de artista, não, as coisas vieram, como sempre vieram para mim, por conta e por intermédio de Deus, dizendo, olha, você vai ter essa missão na vida. E eu conheci um artista aqui, conheci outro ali, e agora, graças a Deus, eu tenho um rol de artistas pelos quais eu acabo trabalhando, ajudando, e a música entrou um pouco nessa linha. Eu sou uma pessoa que acordo 3 horas da manhã, pelo menos fora dessa pandemia, eu acordava 3 horas da manhã, então os meus amigos diziam, pô, 10 horas da manhã você já está almoçando. Era mais ou menos isso. Então 3 horas da manhã, meio-dia, eu já tinha trabalhado ali 9 horas, meio-dia eu saía para fazer um exercício, e à tarde eu tinha o prazer de poder, por exemplo, estar num estúdio de gravação, vendo um artista, meu amigo, gravando. Eu podia ter a chance de poder assistir um filme do cara filmando um filme, um videoclipe. Então eu tive esse privilégio, tenho ainda, claro, por conta dessa pandemia as coisas diminuíram, como você também tem, Gerê. Nós, sim, eu e você, e eu sei bem disso, nós somos as pessoas dos bastidores. Mas a gente já viu tanta coisa, a gente já presenciou tanta coisa que muitas coisas a gente nem pode falar,
mas que essa riqueza que a gente tem é a riqueza que nos forma, é a riqueza com que nos faz sermos felizes, porque a gente não é o linha de frente, a gente pode sair na rua sem ser reconhecido, não que você, eu sei que você conhece todo mundo em todo lugar, mas eu consigo estar em todo lugar e ao mesmo tempo vivenciar essas coisas artísticas. Então a música, respondendo a sua pergunta, entrou na minha vida dessa forma. Era um desejo desde pequeno de fazer, de advogar para as pessoas do ramo artístico, porque eu tinha esse veio artístico, e, obviamente, a música, dentro de todas as manifestações culturais e artísticas, ela veio também para preencher esse lado meu da advogado. Então, como preencheu esse lado, aí tem isso aqui, ó, que eu gostaria de perguntar para você, ó. Ó. Ouve aí. Para quem não sabe, Sabotagem é um dos maiores nomes do rap nacional, se não mundial também. É um cara que fez uma história, infelizmente acabou deixando a sua vida levar referente a um problema do seu passado, né? Nós sabemos que ele deixou uma obra excelente, né? Muitas coisas boas, um dos caras grandes e criativos, um cara que trouxe pra gente uma nova forma de rimar, uma nova forma de pensar, um zelo muito grande pela sua comunidade, conseguiu na época dele reunir muita gente e através da vida do CAD foi também aí feito livros, foi feito documentários. Todo ano nós temos uma festa que comemora aí a data de falecimento deste grande cara chamado Sabotagem. Como é que você entrou nessa história do Sabotagem? Bom, eu sempre gostei do rock e do rap em especial. Isso faz parte da minha infância, né? Então, assim, se eu pudesse falar qual que é o gênero musical da sua infância, ou era o rock ou era o rap. E eu passei uma fase da minha vida, quando adolescente, muito do rap. Eu era muito do rap. E eu brinco que hoje eu consigo conversar com pessoas das quais eu era fã. Número 1 de fulano de Beltrano, o Marcão do DMN, o próprio Dexter, o Afroex. Pessoas que eu tenho no meu convívio pessoal e que eu era fã quando eu era pequeno. E aí, isso, né, passou, eu comecei eu brinco que quando eu era, nessa fase de adolescente, eu era um pouco radical em termos musicais, eu só gostava desses dois gêneros, não gostava de outros. Hoje eu sou um pouco mais eclético, da mesma forma que eu não comia certas coisas, hoje eu como abobrinha. Então a gente vai mudando, vai amadurecendo. Eu tinha e sempre tive uma relação com a favela do Heliópolis, sempre tive uma relação com a favela do Boqueirão, e sempre acompanhei Sabotagem. E quando a família do Sabotagem, né, se viu de alguma forma desamparada no sentido jurídico do termo, porque graças a Deus a família nunca foi desamparada pelas pessoas, né, com todas as dificuldades, eles não são ricos, mas também nunca passaram fome pelas ajudas que tiveram ao longo do tempo, Sim. Sejam de artistas, seja de outras comunidades. E aí me disseram, olha, eles estão precisando de apoio, eles estão precisando de uma ajuda jurídica, e você é o cara, você já advoga para alguns artistas, você tem essa relação com a comunidade, você é daqui do Heliópolis, você conhece o pessoal do Boqueirão, então você vai conhecer a família. E eu conheci a Tamires e o Jota, o Jean, que eu sou padrinho, inclusive, de casamento, falei com ele hoje, e o Jota e a Tamires foi assim, amor à primeira vista, foi igual a nossa relação, né, de bateu é aquilo, o santo bateu e as coisas foram caminhando, e de lá para cá eu funcionei muito mais como um produtor, vamos dizer assim, do que propriamente como advogado. Lembrando que eu nunca cobrei R$1 deles, não só na parte jurídica, mas na parte de produção, ou nos contratos que eles fizeram, eu nunca cobrei R$1, e depois veio uma moça chamada Karina, eu não lembro, não vou me lembrar do nome agora, e a Karina acabou assumindo isso, eu continuo amigo da família, mas quando a Karina assumiu, nada contra a Karina, pelo contrário, a Karina, gosto dela, ela acabou tocando essa parte de produção, ela tinha o advogado dela e eu preferi sair. Mas então a minha relação com o Sabotagem é um pouco isso. E por conta do Sabotagem, vieram outros clientes do rap, eu tive contato com outras pessoas, então assim, o Sabotagem não foi só não foi só uma doação, eu recebi muito deles, tanto da família,
quanto do próprio artista, embora, né, tenha falecido, ele ainda gera milhões de frutos, né, por aí. E é legal também saber que os filhos também acabaram seguindo o caminho do pai, fazendo permanecer viva aí a história de um cara que realmente merece muito o nosso respeito, né? Acabou de entrar aqui o Palhaço Amendoim. Você já ouviu falar no Palhaço Amendoim, né? Já. Esse é Ele tá muito sempre doido, nas esse minhas cara eu lives. piro nele. Meu amigo, esse cara, quando eu tô triste, é só olhar pra cara dele que eu me alegro na hora. Entrou também aqui meu grande parceiro, o Paiva, aqui ó, Paiva 127, também da Vila Mariana, também. O Marcelo vai estar ligado quem que é, esse daí também é chapa quente, amigo dos filhos do Bira, o falecido Bira do Jô Soares, né? Tive a oportunidade de estar lá no velório junto com os filhos, a família toda. E o Marcião sabe que de lá da Vila Mariana, muita gente boa aí Muita tá no gente. mercado. Nós falamos sobre música, falamos sobre algumas outras coisas interessantes. A música, ela pendeu para o rap, que o rap já lembra de comunidade. Eu sei que a sua ligação com Heliópolis ela é muito grande, mas hoje você tem dois tipos de mãos ali dentro. Tanto você se doa para a CUFA do Heliópolis, como também para o Ratatá, que é um time de várzea muito conhecido. Para falar a verdade, a gente fala várzea porque é de lá de dentro. Se for colocar os caras para jogar, os caras arrebentam mesmo, né? Como é que é a sua ligação com essa galera toda aí? Então, lá a comunidade do Heliópolis é o que a gente fala, são 200 mil pessoas, né? Então ela é a maior comunidade de São Paulo. Ela só perde em termos de espaço físico para Paraisópolis, mas em Sim. número de população, Heliópolis é maior. E lá você tem os becos, as vielas, você tem os bairros dentro do próprio bairro, né, de Heliópolis. Hoje, Heliópolis se chama Nova Heliópolis, Cidade Nova Heliópolis. E aí, embora a gente tenha um grande número de pessoas e um grande número de bairros, um grande número de casas, um grande número de comércios, as pessoas acabam se ligando ali por amizade umas às outras, né? Então, assim, a mesma amizade que eu tenho com o pessoal da CUFA são os mesmos que frequentam também o Ratatá, e o Ratatá também ajuda a CUFA, e a CUFA também ajuda o Ratatá. Mas a minha história com o Heliópolis, na verdade, ele surge com uma entidade chamada SDA, que é de um cara chamado Machado e de uma moça chamada Sandra, e muito tempo antes, e isso juridicamente falando, porque quando moleque eu jogava bola lá, e eu pichava uns muros e tal, então ia com os moleques lá para dentro da comunidade, ia para a linha de trem fazer uns rabiscos, isso moleque. Depois que eu já estava como advogado, eu fui ajudar essa entidade, a SDA, depois eu tive uma passagem pela UNAS, que é a maior entidade de Heliópolis. Isso. Depois fui para a Ação Nova Heliópolis, que é uma outra entidade. Depois eu fui para um localzinho chamado Paquistão, da minha amiga Noélia, aquela que manda ali no Paquistão. E nesse Paquistão está a CUFA, e lá num bairro, num localzinho, a gente fala bairro, né, mas dentro do próprio Heliópolis, existe um lugar que é temido, vamos dizer assim, que as pessoas têm medo de entrar. Alguém que mora um pouco mais longe, ainda que na comunidade, fala, porra, mas você vai até lá, e eu nunca tive problema. Eu sempre entrei com os meus carros, sejam eles quais fossem, de deixar o vidro aberto. Eu entro na comunidade de moto, eu tiro o capacete, nunca tive problema, que é um bairro chamado Copa Rio, e o Copa Rio é a sede do Ratatá. Você tinha dito da festa do Sabotagem, você já apresentou, porque você Sim. também tocou nessa festa, em algumas dessas festas, você também já foi convidado para tocar no Ratatá. Sim. As pessoas do Heliópolis gostam muito de você, o Zóio lá da Rádio Heliópolis. Então, assim, Rádio Heliópolis, aliás, que eu respeito muito. E você é um cara muito bem quisto lá também. Então, essa minha relação com a CUFA hoje, eu sou diretor da CUFA, a CUFA está fazendo um trabalho maravilhoso lá em relação à questão da pandemia. Eu tenho ido bem pouco ali, porque eu tenho trabalhado com a tia, você sabe disso, ela é do grupo de risco, e eu tenho medo de alguma forma, passar isso aí para ela, ou para minha família mesmo, mas eu tenho arrecadado uma série de doações, fui fazer uma entrega esses dias aí, meio que
todo mundo puxou minha orelha, mas eu não tinha como deixar de fazer. Nós fomos entregar 200 marmitas lá e 400 álcool gels que eu consegui de uma amiga que o marido produz materiais de limpeza e que resolveu fazer álcool gel, parar a produção de material de limpeza e se dedicar a fazer álcool gel, e eu não poderia que essa primeira leva não fosse para lá. Então, hoje eu sou diretor da CUFA de Heliópolis, que meu presidente é o Marcivan, que é um amigão seu que ama você de paixão. E o Ratatá, eu também hoje sou diretor do Ratatá. A gente pegou o Ratatá e deixou ele totalmente legalizado, inclusive com inscrição na Federação Paulista de Futebol, porque o Ratatá tem uma mística para quem é do Ipiranga, que usar o adesivinho é como se tivesse um seguro de carro, que as pessoas não roubam, né? E isso fez com que trouxesse, da mesma forma que o time ficasse conhecido, ele também trouxe a pecha de que talvez fosse ligado a questões criminosas, então Sim. A polícia acaba indo lá, fazendo algumas intervenções lá, e quando eu cheguei, eu fiz questão de a gente abrir o time para que a polícia pudesse conhecer, para que as pessoas pudessem tirar essa pecha de que era ligado ao crime. Muito triste porque a comunidade, ela sempre foi ligada ao crime, a favela sempre foi ligada ao crime, né? Eu estudei até a minha 6ª série, eu estudei em colégio estadual, né, no Colégio Marechal Floriano, ali na Vila Mariana, e eu convivi, 99% dos meus amigos eram da favela da Mário Cardim, inclusive na Sim. esquina dessa favela, até o Jânio Quadros chegou a morar numa casa muito legal ali, que ele tinha um cachorrão grande, era tipo um meio turístico ali a parada. E eu nunca tive problema com os meus amigos de lá, porque muitos até gostariam de ter um trabalho legal, de ter uma perspectiva melhor, só que como eles eram vistos como favelados, muitas coisas assim brecavam na vida deles. Eles iam na minha casa, eu morava numa vilinha ali na Humberto Primo, do lado da SPM Belas Artes, e eu sempre levava essa galera na minha casa, né? Só para você ver, eu fui o primeiro ali na vila onde eu morava a levar um negro mesmo, porque no começo da Praça Roosevelt, que nós tivemos o rap no Brasil, que era de sábado, nosso encontro às 4 da tarde, a gente saía de lá, muitas vezes as pessoas iam jantar em casa. Hoje eu falei, por exemplo, com o Easy J, né? Esses dias eu falei com um monte de gente, falo com a galera do Drs. MCs direto, Smoke D, esse povo bem velho, saca? Essa galera raiz, que são pessoas que nós apanhamos muito lá atrás, para que hoje a favela tivesse até um pouco mais de respeito, né? Hoje tem ainda um lance da discriminação, mas é muito menor do que na nossa época, né? E esse lance do Ratatá que você está me falando é muito louco, porque ao mesmo tempo que as pessoas acabam olhando como o lado criminal do negócio, muitos até sentem vontade de entrar ali e infelizmente não vão por causa do medo. Eu acho que isso até retém um pouco mais de apaixonados pelo medo de entrar lá, não é? Então, isso que você está relatando, que acontece hoje, como você disse, num grau um pouco menor, porque as pessoas estão mais informadas, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, da ponte, eu acho que é o que a gente chama de criminalização da pobreza, né? Hoje, você ser pobre, você, de alguma forma, é um criminoso. Sim. E isso está bem longe de ser uma verdade. A questão do Ratatá, ela é a preservação de uma história que eu acho que de uma mística que faz com que as pessoas tenham grandes interesses. Inclusive, a gente estava pensando, antes dessa pandemia, de escrever o livro, porque o Ratatá tem mais de 20 anos, e a gente estava muito propenso, inclusive com o Tony C., que escreveu o livro do Sabotagem, a gente estava conversando numa perspectiva de escrever o livro do Ratatá, para contar um pouco dessa história e para desmistificar tanto esse lado do crime, quanto de mostrar para as pessoas que vem o adesivinho lá, o que é aquilo? Por que as pessoas usam aquele adesivo? Então, você disse bem, essa questão até uma preservação das pessoas de fora não entrarem, e essa preservação é o que faz toda essa mística em torno das coisas que vêm da favela, né? Porque a gente, por exemplo, não escuta a sociedade falar do trabalho excelente que a Rádio Heliópolis faz, não somente com o Zóio, com um monte de gente lá, o Daimon, a galera toda lá da diretoria da organização, todo mundo. Mas a gente também escuta falar a respeito do quê? Do baile funk que tem lá.
Quando tem o baile funk e tem barulho, a gente escuta falar do Heliópolis. Quando a gente escuta, por exemplo, falar de algum tipo de crime, a gente escuta do Heliópolis, mas a gente acaba não conseguindo ouvir aquilo que de verdade, de bom acontece lá dentro. Né? A palavra de Deus é muito louca, porque quando Jesus volta para sua cidade, eles falam, mas será que pode vir coisa boa daqui? Cara, infelizmente a gente não costuma dar muito valor para o que a gente tem, mas a gente também não dá valor para o que o outro tem. Saca? Então, assim, a gente está vivendo num mundo um pouco complexo, a gente está vivendo muito na vontade do agora, a gente não está preocupado no lance social. Você, por exemplo, você é um cara que não é do grupo de risco, mas trabalha com a Alessi Brandão, uma das maiores e melhores vozes do Brasil, uma pessoa excelente, que sempre me tratou bem, tenho um carinho muito grande por ela. Sempre que eu falo com você, uma das primeiras coisas que eu falo, manda um beijo pra tia, porque ela é uma pessoa muito mais sensacional do que as pessoas veem na televisão. É uma lutadora, sim, por inúmeras causas. Hoje nós não estamos aqui para falar de política, mas a gente precisa exaltar as pessoas que fazem o bem para o próximo. Eu sou um cara que não costumo defender um partido político. Eu sou muito mais de falar as pessoas que fazem o bem, porque isso é importante, porque tem pessoas boas em todos os lugares. Dentro da igreja, fora, na política, fora, no direito, fora, na arte, fora, e assim sucessivamente. Então a gente nunca pode generalizar, né? Nunca, jamais. E quando eu tive a oportunidade de ter uma aproximação maior com a Alessi Brandão, para vocês que vão entender o que eu estou falando, através da sua vida principalmente, do Marcivan também, de toda a galera, de toda a equipe, tá bom? De toda a equipe. Sempre que eu chego lá, todos me tratam muito bem, é muito gostoso a gente escutar o nosso nome, as pessoas nos chamam pelo nome, isso é muito bom, isso é uma questão de respeito, então isso é muito legal, e eu nunca deixei de exaltar o carinho que eu tenho por todos vocês ali. Como eu falo, eu sou um cara que eu nunca me aprofundei no lance do partido, mas eu sempre me aprofundei no que é melhor para os outros. Você é um cara que quando mergulhou no direito, compreendeu que você teria na sua mão uma grande arma para salvar vidas, para salvar pessoas, para salvar comunidades. Você disse a respeito do lance da CUFA do Heliópolis, que está fazendo um trabalho sensacional, tá? Tem passado na televisão direto, o Marcivan está aí também correndo pra caramba. Você não está presente porque a tia, ela é grupo de risco. Eu não estou presente nas ações, como é que fala? Conseguido fazer junção de pessoas e produtos para levar para lugares, mas eu não posso sair também porque eu sou grupo de risco, eu tenho diabetes, tenho algumas paradas, então eu fui direcionado a ficar em casa, pouco tenho saído, né? A gente falou sobre o Ratatá, que é um time de futebol, isso salva vidas, cara. O esporte tira as pessoas da droga, o esporte tira pessoas da depressão, tira a pessoa de tudo quanto é tipo de problema, né? E aí você olha para dentro de uma comunidade e ali você vê que coisas boas têm surgido. E você, de uma forma às vezes até invisível, tem visto tudo aquilo que você idealizou e ajuda dando certo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas como é que é o CAD hoje também dentro de casa? Você tem tempo para estar com a sua família? Porque você é um multi-cara, sabe? Você leva a vida para muita gente. Mas e a sua? Como é que está dentro da sua casa? Antes de tudo, quero agradecer aqui a entrada agora na live do Batista, um grande radialista, um dos caras que começou o Pânico lá com o Emílio Surita lá atrás, um cara que tem uma história sensacional no rádio. Quero todo mundo seguindo aí, Batista, é um dos melhores radialistas, um dos melhores locutores que eu conheço, é um cara que é um referencial para mim, eu me sinto honrado como um cara da comunicação ter um cara desse aqui nessa live, viu? Pode falar, Cadinho. Muito bom, muito bom. Na verdade, essa preocupação que a gente tem em relação às saídas, né? Então, assim, a gente está preocupado com o mundo afora, eu fico bastante angustiado com o fato de que as pessoas não é que as pessoas estão sem álcool gel, as pessoas estão sem comida, né? E eu pude perceber isso nas minhas últimas idas à comunidade, e eu fiquei muito preocupado com isso. Mas, ao mesmo tempo, a minha responsabilidade profissional de trabalhar com a Alessi, que é uma pessoa que é do grupo de risco, ela tem 75 anos, e a Assembleia ela está funcionando, embora ela esteja funcionando por meio de reuniões e sessões virtuais,
O fato é que a Alessi, ela, pela idade dela, ela não tem facilidade com a tecnologia, e eu tenho que ir até lá, a casa dela, para fazer a ligação dos aparelhos e, ao mesmo tempo, orientá-la como vota, como deixa de votar e tal. Então, essa relação que eu tenho com ela me faz ter a responsabilidade de não ficar saindo muito para fazer os trabalhos sociais, e como eu disse, e como você também faz, a gente faz remotamente. Ao mesmo tempo, eu tenho responsabilidade em relação à minha família, né? Então, eu também me preocupo com as minhas saídas, porque no retorno com eles. A gente fez uma opção de ir para o interior, né, de São Paulo, a gente está aqui em Águas de Lindóia, e eu tenho ido para São Paulo durante as sessões, então eu tenho ido de terça, eu tenho ficado terça, quarta, quinta e sexta. Nos finais de semana eu volto para encontrar com eles, com a criançada. Então a gente está nesse ritmo, e obviamente fica um pouco, a rotina já não é mais a mesma. Por exemplo, eu já não acordo mais 3 horas como eu acordava, mas eu acho que essa coisa de não ter que sair muito, a gente conseguiu equilibrar um pouco os trabalhos. E com relação aos filhos, eu sempre fui uma pessoa muito presente, como pai e tal. A gente só intensificou um pouco, porque eu tenho uma menina de 9 anos e um menino de 2, e eles, né, querem a atenção de vocês 100%. E quando eles estão na escola, é um momento que você tem um pouco de refresco. E não indo na escola, a gente tem que ficar ali 100% em cima deles, com eles ali. Então, essa rotina tá puxada. Uma coisa que eu acho importante a gente salientar é que não somente sem comida as pessoas estão, mas elas também estão quase sem perspectiva, porque a gente tem uma interrogação muito grande, a gente infelizmente não sabe o que vai ser daqui a pouco, né? Aqueles que por sabedoria ou por oportunidade conseguiram manter uma economia, conseguiram se organizar, eles conseguem perdurar a sua perspectiva por um pouco mais de tempo, mas ainda bem que Deus coloca anjos iguais a você, né, ali para poder sempre articular coisas boas para poder levar pelo menos a subsistência para aqueles que precisam. Como aquilo que eu te falei no começo. Eu sou apaixonado por pessoas que acabam recebendo ali algo de Deus e valorizam, né? Que tem a diferença entre você abençoar e você dar. Abençoar é aquele lutador, batalhador, que você sabe que nunca vai conseguir chegar até lá, mas através da sua força, do seu auxílio, ele chega. Agora os outros que são aqueles acomodados, né, que estão realmente só esperando as coisas acontecerem, né, esperando aí a força vir de alguém, isso aí é bem complicado. A gente falou também de algo principal, da gente poder apoiar todos os comércios aí que são do bairro, isso é muito bom, né? A gente falou do Kleber.Malabi, que é um designer gráfico sensacional. A gente falou da Domier Churros Gourmet, que são os meus amigos. Tem o pessoal da Tomanique Pizzas também, que tem feito um trabalho social sensacional, espetacular em hospitais. Os caras também abençoam pizza ali para os médicos, sabe? Uma subsistência muito legal. Tem o Chiquinho do Explosão Açaí, meu amigo também, que abençoa muita gente. Tem um trabalho social também, não é só por causa da pandemia, mas isso eles já vêm fazendo há muito tempo, né? E uma coisa que é importante é a gente conseguir compreender o quanto a CUFA também sempre vem fazendo. Eu tive a oportunidade de fazer parte da CUFA há muitos anos atrás, né? Dando aula de rap, de conceitos, aqui na comunidade aqui da Brasilândia, aqui da onde eu moro, né? Tive esse privilégio. Espero voltar com um trabalho junto com vocês em breve, só acabar tudo isso aqui. Eu quero muito estar mais perto de você, mais perto do Marcivan, mais perto de todos, porque são pessoas que eu admiro. Como eu falo para todo mundo, as pessoas hoje em dia estão brigando por causa de política, ao invés da gente estar lutando contra um problema, né? Lutando a favor das pessoas, né? É muito bom também saber que você, por mais que você seja esse grande cara, continua firme e forte com sua esposa, seus filhos, dando toda a estrutura de amor e de carinho, né? E é uma coisa muito legal, porque você acaba sendo exemplo mesmo que sem querer para as pessoas, né? E você tem uma paixão aqui, para a gente fechar, você tem uma paixão que é por motos e carros antigos. E eu sei que existe uma diferença entre a palavra antigo e velho. O antigo é aquilo que é muito importante, velho é aquilo que já passou, né? Você, com o seu lado antigo, como é que funciona essa paixão aí?
Isso é uma coisa que a gente brinca que não se transmite, né? Então eu posso gostar, meu filho pode não gostar. Só um detalhe, Gerê, que eu preciso falar isso. Primeiro, a questão a sua questão com o gabinete da deputada Alessi Brandão é recíproco, é uma reciprocidade, né? Então, assim, todas as missões que nós demos para você, na sua condição de poder doar o seu papel e a sua profissão, vamos dizer assim, você sempre desempenhou da melhor forma possível. Você sempre foi muito respeitoso. Então, não tinha como, não só o gabinete gostar muito de você, mas a Alessi também. Então nós temos um respeito enorme pela sua pessoa. E essa questão política eu também deixo muito claro, porque embora eu tenha, claro, as minhas ideologias, as minhas doutrinas, eu também não sou filiado a partido nenhum, embora trabalhe lá na Assembleia, embora eu trabalhe com a Alessi, eu também não sou filiado a partido nenhum, por escolha, por razões, etc. e tal. Então eu queria deixar esses dois pontos claros, de que você tem esse carinho pelo gabinete, mas ele é recíproco, porque o gabinete também gosta muito de você, assim como a Alessi Brandão também gosta muito de você. E essa Obrigado. questão política a gente nunca misturou, porque eu não acho que nada seja 100% certo, nem um lado nem o outro. Feliz aquele que consegue pegar o plano A e o plano B e fazer um C das melhores coisas do A e das melhores coisas do B. O que a sociedade hoje brasileira tem é um fla-flu, é o São Paulo e Corinthians, é o católico e o evangélico. Quando o evangélico tem as suas coisas boas, o católico tem as coisas boas, e unidos são melhores ainda, né? Então, essa visão que já dizia Dalmo Dallari, era uma teoria uma teoria que ele dizia que o A não anula o B, pelo contrário, os dois têm lados bons e você cria uma teoria C. Mas falando de carro antigo, que é uma das minhas paixões, e eu quero deixar muito claro que eu não sou apegado a nada material. Então, assim, se minha filha, eventualmente, eu brincava, né, se ela der uma bolada no carro e amassar, para mim não tem problema. O que eu gosto do carro e o que eu gosto da moto é a sensação que ela me dá, que é bem diferente de ter a coisa. Eu admiro quem é colecionador, eu tenho N amigos que têm coleções, mas para mim, eu acho que é a sensação, é o barulho, é o dirigir, é a velocidade, é dirigir devagar, é a apresentação, tudo isso me dá muito mais satisfação. O vento no rosto, porque eu brinco que na vida eu já fiz as 3 coisas que disseram que um homem vem para fazer. Eu já escrevi um livro, eu já plantei árvore e já tive 2 filhos maravilhosos. Então, em tese, eu já vim e já cumpri a minha missão. Então, o que eu tenho de sobra... E você teve mais um, não são 3 não, 4, e você tem respeito das pessoas. Você tem o respeito, porque a idoneidade é uma coisa que a gente planta, rega e colhe. Você tem isso aí. Muito bem. E oração é orar mais ação, por isso que fala oração. Não adianta eu só ficar também, por isso que eu sei das suas ações, né? Então eu, como já, em tese, já fiz tudo que o homem tem que fazer aqui na Terra, eu deixo esse tempo livre para que eu possa experimentar as coisas que são boas, pulo de paraquedas, ando de balão, ando de carrinho de rolemã, ando com a minha moto, ando com o meu carro, gosto dessas coisas, dessas sensações, e ao mesmo tempo dedico o tempo que eu tenho para ajudar o maior número de pessoas. Então, quando a gente fala de carro antigo e fala de moto, eu amo todos os carros antigos, amo todas as motos existentes, de uma 125, de uma CG, a uma moto super especial, porque tanto a CG quanto uma moto super especial vão dar aquilo que eu procuro numa coisa material, que são as sensações. E, obviamente, que essa coisa material tem que te dar essas sensações e que essas sensações, obviamente, sejam boas, né? Porque a droga provavelmente também dê alguma sensação, mas é algo que não é uma experiência que eu procuro. Então, eu gosto muito de carro antigo, a minha história com o carro antigo, ela é desde pequeno, convivendo com pessoas que já tinham carros antigos, e eu sempre apreciei não só ter o carro antigo, mas a valorização da história daquele carro e como a pessoa se dedica a rememorar algo que foi do passado. Porque eu acho que a gente, como ser humano, também deve se preocupar muito com a nossa origem. Quando eu vejo você postar coisas da Vila Mariana ou coisas da sua infância, é o reconhecimento da sua origem, seja ela qual for. Seja uma origem mais humilde, seja outro tipo de origem. O fato é que a nossa origem nos forja
para sermos as pessoas que somos. E, obviamente, que a origem, ela não é um fator que vai conduzir a nossa vida até o final. A gente pode ser, inclusive, melhores do que a nossa origem, mas a gente nunca deve esquecer as nossas origens. E o carro antigo me remonta um pouco isso, me remonta essa história de como as coisas se deram e como isso se praticou na história. E eu tenho uma passagem bem rapidinha, que eu, quando tive em Caçapava, eu era conselheiro do CONDEFAT, que é um conselho que preserva o patrimônio histórico, e me deram essa missão de cuidar do Museu de Carro Antigo de Caçapava, que estava acabado, que as pessoas começaram já a furtar peças, etc. e tal, e eu fui e fiz esse museu novamente ter andamento com o prefeito Carlos Vilela, com o Hudson Moreira, que era o secretário de Cultura, o Fabrício Corrêa, que também era o secretário lá, e a gente retomou isso. Então eram duas paixões: a história e a origem daquele museu, que remonta ao Roberto Lee, que é uma grande personalidade da história, os Matarazzo, e é por isso que eu tenho uma relação muito próxima com o André Matarazzo, e o carro antigo. E aí eu trouxe um cara fenomenal, que se chama Eugênio de Camargo Leite, lá de Ubatuba, o Geninho, que tem uma coleção maravilhosa de carros antigos, e junto com ele, e mais o pessoal de Taubaté, a gente fez esse museu novamente existir. Então, essas histórias que passaram pela minha vida, elas não são troféus para eu dizer eu fiz, eu aconteci, não. É o processo pelo qual, que são os bastidores que a gente vive muito, que fazem eu ficar feliz. Então, eu não estou preocupado com o resultado, eu desfruto do processo, eu desfruto do making off. Uma coisa que é muito louca, falta só 2 minutos para acabar. É uma conversa que duraria pelo menos umas 10 horas. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração, o privilégio de poder estar aqui contigo, dividindo esse meu amor, esse meu carinho, meu respeito com todas as pessoas que me seguem. Quero afirmar para você o quanto você é bênção, o quanto você é importante. A Bíblia fala que existem amigos que são mais chegados que irmão, e você é um desses na minha vida, não pelo que você faz profissionalmente, mas pela especial pessoa que você é, um grande exemplo de cara que você é para mim. Você é um cara que me liga para saber como eu tô. Então isso vai muito além daquilo que você conseguiu se formar, porque o seu caráter é algo que a escola não dá. Faltando 1 minuto só. Muito obrigado do fundo do meu coração. É um privilégio eu fazer essa live aqui com você. Eu que agradeço todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar depois nos stories. Mandar um beijo para minha família, mandar um beijo para os meus amigos, em especial 2 que a gente tem convivido nesses últimos dias antes da pandemia, que é o Yuji Tamashiro. Um beijo para ele. E para o Rony Ioiô, nosso amigo do break. Apaixonado por esse cara, mano. Cê é louco. Beijo para você, Gerê, beijo para sua família. Muito obrigado. Hoje eu falei com o Easy J, que é um cara também que faz parte da história do rap nacional, um outro cara também muito do bem, um batalhador, que como você mesmo falou, né, cara, a gente precisa realmente usar dessa linda unidade que a gente tem para poder fazer a diferença. Cade, muito obrigado, que Deus te abençoe, você é muito especial para mim. Valeu, Gerê, tamo junto sempre, até depois do fim. Até mais, Deus abençoe, viu? Passando tudo isso, bora pro café. Boa. Só lembrando que amanhã na minha página do escritório a gente vai falar sobre direito à saúde, a gente vai conversar sobre o caminho de Santiago de Compostela, vai ser fantástico, @Augusto Yamazaki, segue lá. Eu vou compartilhar no meu history aqui. Boa, boa. Valeu, Gerê. Muito obrigado. Deus te abençoe. Valeu. Você é especial para mim. É isso aí, muitíssimo obrigado a todos que acompanharam essa live sensacional. Cade é um cara que eu gosto muito. Eu gostaria muito que você seguisse aí, Cade Yamazaki, para você procurar entender um pouco mais da grande história desse cara, que tem uma história especial. E amanhã tem live lá no Instagram dele. Quase todo dia ele tem feito lives sensacionais, então quero que você siga e aí você possa compartilhar também dessa linda história desse grande cara, que eu sou amigo, tenho o privilégio também de ser um grande fã, tá bom? Que Jesus abençoe a todos e ó, amanhã tem live de novo, beleza? Vamos que vamos. Valeu!